todos bem? Todos bem. Graças a Deus. Darlan, Aham. Elton, Derrickson, bom dia. Estamos escutando. Cri, cri. Eles não gostam de falar, não. O Elton A tá internet falando que tá deles tá escutando muito ruim, que eles mal. falam. Ah, A isso é internet deles desculpa, isso tão é ruim. desculpa. Aí, ó. Aí, ó, ele Aí, falou que a internet dele tá muito ruim. gracinha, é. Darlan, tá me ouvindo? Darlan. Darlan entrou duas vezes, ó. Derrickson, tá me ouvindo? Meus cachorros estão latindo. É. Mas se ele tá me ouvindo, tudo bem. Isso porque é só pra falar, né? Imagina se fosse pra mostrar a cara. Só falta a Bruna. É. Derrickson nem lembro mais como é que é. Como é que ele é, se ele tem dois olhos, se ele tem todos os dentes da boca. Nem lembro mais da cara dele. Quase não foi a aula, né? Começou a aparecer mais quando a aula parou. Brincadeira, Ele Derrickson. mais tá aqui do que na aula mesmo, na Né? sala. Pelo menos aqui ele não tem Ele nem não desculpa, falta. né? Porque ele pode fazer de qualquer É, lugar do mundo. Não queria lembrar o que, Elton? Ah, essas pessoas que têm vergonha de falar no microfone. Darlan ainda tá sumido ali. Fala, Derek, fala. Fala, professor, bom Bom dia. dia. Desculpa, meus cachorros estavam latindo aqui, Tem aí não deu problema para não. ligar na hora. Tranquilo. Darlan, bom dia. Tá escutando? Bom dia, tô Bom dia. escutando. Aí, Bruna entrou. Bom dia, Bruna. Bruna, tá me ouvindo? Testando, 1, 2, 3. Vida de professor em tempos de quarentena é engraçado, né? A gente é blogueiro, a gente tem que aprender a editar vídeo, a gente tem que aprender a colocar vídeo na internet, né? Fazer as reuniões. A gente já tem um plano B. Complicado. A gente está trabalhando mais do que no presencial. Bruna, tá me ouvindo, Bruna? Aí, ó, o Elton saiu. Tá fugindo, tá fugindo. Até a gente conseguir todo mundo se conectar, se adaptar a essa plataforma, a gente demora um pouquinho. Bruna tá me ouvindo? Ainda tá se conectando. Acho que agora ela botou o fone. Bom dia, Bruna. Aí eu tenho que ficar, oi, bom dia, tudo bem? Enfim, daqui a pouco a Bruna se conecta, mas eu queria saber de vocês primeiro, o projeto de vocês, o que vocês elaboraram, o que vocês pesquisaram, se vocês já agendaram alguma entrevista. Aqui passa o Eu e a vídeo. Bruna fizemos uma entrevista com ele sexta-feira. Ah, legal. E aí, como é que foi lá? O que vocês descobriram? Foi muito interessante, professor. Ele estava disposto a ajudar a da gente, explicou muita coisa pra gente. Ele falou que ele é um dos três sócios. Aham. Vocês estão com a Playcipa?
É Oi? Edupulse a nossa empresa. Edupulses. Tá. Aí vocês falaram com o Pedro. Aí ele é um dos 3 sócios. Isso, ele é um dos 3 sócios da empresa. Uhum. Legal. Vocês conseguiram mais informações que não tinham no site deles? Conseguimos como a empresa foi fundada. Uhum. Eu não sei se ele foi isso que ele mandou, ou se foi a Bruna que pesquisou, que ele falou que tinha uma pirâmide da empresa, como ela funcionava realmente. Uhum. Aí ele falou que ia mandar pra gente, só que a gente não conseguiu achar. Não sei se ele mandou de novo pra Bruna. Entendi. Seria mais ou menos a estrutura da empresa, por essa pirâmide. Isso. Entendi. Aham. Ali de repente está embutindo o organograma deles, né? Bem provável que o organograma esteja nessa pirâmide. Beleza. Mas aí você pode cobrar ele de novo, Bruno. E aí o que eu estou falando com todos os grupos? Pode ser que a empresa não tenha um organograma, não é o caso da empresa que vocês estão analisando, mas seria interessante vocês pedirem para ele explicar como é que é a estrutura da empresa. Porque pode ser que esse organograma já tenha sido até modificado na prática e não tenha sido posto no papel. E aí é mais uma coisa que vocês podem dar para ele em forma de agradecimento, entendeu? Atualizar algumas coisas. Então seria legal vocês também perguntarem sobre quais são as funções de lá de dentro, quem exerce o quê, como as pessoas estão conectadas, subordinadas umas às outras, porque aí vocês conseguem, de certa forma, ou acrescentar ou atualizar. Ele falou que a estrutura é diferente porque eles dividem funcionários entre 3 empresas. Então não são só da EduPulses. Entendi. Aí, Bruna, tem que entender melhor como é que funciona isso. Se de repente não vai valer a pena fazer essa pesquisa só sobre a EduPulses ou se vale a pena englobar essas outras 2 empresas. Aí tem que ver se elas trabalham no mesmo ramo, se elas estão mais ou menos próximas ali, né, já que compartilham funcionários, se seria possível fazer uma análise de repente mais ampla. Talvez faça mais sentido. Aí, conversando com ele, vocês entendem isso. Vocês conseguiram mapear alguns concorrentes deles? E ele deu alguma dica para vocês? Sim. Ele falou. Fala, Ju, acho que você ficou sem áudio. Ele falou os 3 principais. Tá. Delas? Cortou, Ju. Eu não escutei o que a Ju falou, cortou. Bem, de qualquer forma, Chat, professor. falo de novo, Ju. A Bruna colocou no chat já. Ah, tá. Tá cortando aqui o áudio. Entendi. Tá. Eu acho que essas 3 plataformas são plataformas internacionais. O Kahoot, o Clap e Bcast. Pode tentar entender se existe alguma concorrência aqui, nem que seja indireta, né? De repente seria uma possibilidade também. Não sei, aí seria legal conversar com ele também para ver se ele enfrenta algum concorrente indireto aqui no Brasil. Né? Porque, por exemplo, se eles usam a plataforma como a gente usa o Kahoot, eu posso inclusive fazer um quiz pelo Moodle, pelo portal de vocês. E aí é muito mais forte até
do que o Kahoot. E aí é o mundo inteiro que está usando essa plataforma por trás das salas virtuais. Então, tem que tentar ver se realmente são só essas três. Essas três, a princípio, são as diretas, mas de repente tem alguma indireta até mais forte. E aí, eu acho interessante vocês tentarem entender também qual é o perfil do público-alvo de cada uma dessas empresas, se elas estão investindo da mesma forma que a EduPulse, o que a EduPulse está fazendo de diferente, até para vocês conseguirem fazer esse mapeamento da concorrência e ver como que uma empresa se diferencia da outra. Beleza? Vocês chegaram a fazer alguma pesquisa sobre clima organizacional? Hein, gente? Vocês chegaram a fazer alguma pesquisa sobre o clima organizacional? Não? Já me deixar no vácuo, pô? Clima organizacional. A gente chegou a dar uma olhada em. Não sei se as meninas chegaram a conversar. A gente chegou a dar uma olhada em pesquisas sobre avaliação na internet, né? Sobre aquele site que tem. As pessoas comentam sobre a empresa que já trabalhou e tudo mais. E a gente não achou muita coisa, pelo que eu me lembre. Então, ficou meio vago e ficou mesmo das meninas darem uma olhadinha com ele, se tinha algum plano, alguma coisa assim. E a gente vai dar uma olhada em outros sites que a gente talvez sejam menos mais, porque desses grandes a gente realmente não achou nada, na verdade, pelo que eu me lembro. Tem a empresa, tem o site Love Mondays, que também é um site que as pessoas vão lá e classificam a empresa que trabalha e tudo mais. Mas assim, uma coisa que vocês podem ver é o seguinte, como ele disse que os funcionários são de outra empresa compartilhados, pode ser que tenha informação dessa outra empresa e não da EduPulses em si. Isso, a gente também pensou nisso, de ter informações outras ou de uma forma geral e não especificamente dessa que a gente está trabalhando. Porque se eles têm outras empresas juntos, né, e utilizam os funcionários dessa outra empresa, talvez você faça até mais sentido você pesquisar sobre a outra empresa e fazer as conexões com a EduPulses. Também seria interessante vocês criarem um questionário para eles passarem para os funcionários para entender como é que é o clima organizacional. Talvez isso ajude também. Sim. Agora que eles podem estar sendo avaliados como grupo e não como empresa individual, né? Cada um. Exatamente. Todo. Acho que vai fazer mais sentido. Tá bom. Acho que vai fazer mais sentido. Tá bom. Você pode até fazer essa análise inicial tendo um foco mais abrangente, né? Tendo, de repente, as três empresas, as duas empresas, sei lá, quantas são juntas, e em determinado momento você focar, não, a partir de agora a análise que a gente vai fazer é focado na EduPulses. Porque agora, por exemplo, não adianta você falar de clima organizacional se eles não têm funcionários. Os funcionários são de outra empresa. Então, seria legal fazer sobre essa outra empresa essa análise inicial, de repente, com os funcionários, por exemplo. E aí depois, quando vocês forem criar alguma estratégia, aí foca na EduPulses. Porque é mais... A gente vai ter uma base de dados maior e a gente consegue ir...
Se não me engano, Ok. a EduPulses é relativamente nova, né? Eu acho que ela começou no final do ano passado, 2018. 2018. Aham, em julho de 2018. Tem pouco tempo. É, e aí eu acho que tem informações que ainda não existem, provavelmente, na empresa. Sim, E aí vocês podem sim. Eu acho que auxiliar nessa criação. eles ainda não tiveram essa preocupação com acontecimento novo. Desculpa, Darlan, cortou. Repete, por favor. Eu estava falando que talvez eles não tenham tido essa preocupação ainda de fazer pesquisa e tudo mais, por ser uma Sim, empresa nova. sim, Ainda não instalou na cabeça deles, entendeu? sim. Às vezes até formalizar alguns processos ainda não aconteceu também, né? Também tem isso. Ah, sim. E aí que entra vocês para dar o algo a mais para eles, né? Porque Aham. vocês estão sendo avaliados por eles também, no sentido de possibilidade de trabalho depois. Então, Sim, é sim. interessante que vocês façam uma parada legal, porque ele não tem ainda um processo determinado sobre um aspecto lá da empresa dele. Você faz esse processo descritivozinho, provavelmente isso chame atenção. Então, tem algumas coisas que vale a pena vocês investirem um tempinho ali. Uma coisa que eu vi alguns grupos comentando, que eu queria frisar, tomem cuidado, porque provavelmente vocês queiram dividir algumas pesquisas e tal. Não tem problema algum dividir as pesquisas. O único problema, por exemplo, se uma pessoa só fizer a matriz Ansoff, ou outra pessoa fizer a matriz SWOT, cara, quando a gente faz essa aplicação de ferramenta, a gente precisa fazer aquele brainstorming, né? Aquela tempestade de ideias. A gente precisa que o grupo todo participe para dar ideias diferentes para ter ali a melhor opção. Porque senão vai ficar uma coisa muito superficial. Tá? Então, assim, as pesquisas não tem problema algum fazerem separados, mas eu sugiro que as aplicações das ferramentas vocês façam juntos. Tá? Sim, sim. A gente até, acho que a gente está bem nesse caminho mesmo. A gente faz as pesquisas Aham, individuais e tudo mais, dependendo do assunto, sim, mas a gente tem compartilhado, a gente tem documentos, a gente compartilha muito o que o outro tá vendo, que aí, tipo, se um percebeu alguma coisa a mais e aí ajuda e tudo mais, que é para todo mundo estar ciente de tudo, porque senão fica um sim, pouco perdido, sim, cada um sabe de ninguém sabe de nada, entendeu? sim. Isso acontece. E aí fica feio para vocês, né? Aí e é legal também, Pois porque assim, essas ferramentas da área de gestão a gente utiliza muita questão de brainstorming, é muita ideia. Cara, uma pessoa só tendo ideia é uma coisa, agora cinco, seis pessoas tendo ideias diferentes sobre a mesma coisa, provavelmente vocês têm um resultado melhor. Porque a gente tem um trabalho da criatividade, não tem jeito. E aí essas atividades eu sim, sugiro que vocês façam juntos. Eu acho que vai ficar melhor. sim, sim. Se vocês forem fazer quando vocês forem fazer uma outra entrevista, ou se ficou faltando alguma coisa e vocês quiserem fazer outra entrevista com o cara, ou vai elaborar o questionário para descobrir informações sobre o time organizacional, se quiserem, me passem as perguntas antes para eu ajudar vocês. Ou dar algum direcionamento, ou de repente sugerir alguma pergunta que possa te gerar um resultado melhor. Enfim, podem me mandar, que aí eu verifico antes de vocês entrarem em contato, até para vocês não queimarem muito a largada, né? Assim, quando marcar a reunião, já ter tudo pronto, definido, bem feito, para não perderem o tempo do cara também. Essa questão das perguntas, assim, a gente se juntou para fazer todo mundo para dar ideia. Aham, Aí o que aconteceu foi que eu fiquei mandando perguntas e eu ficava naquilo, na dúvida se estava tipo muito invasivo e aham, tal. Aí algumas coisas o grupo
decidiu não perguntar, eu acho que seria melhor a gente mandar para você para ver Pode se mandar, fica à vontade, pode mandar para mim. Manda pelo WhatsApp que aí eu respondo para vocês por lá. tá bom. E a gente evita fazer muitas perguntas, que é para não perder, para não tomar muito tempo da pessoa, Sim, né? sim. Porque às vezes ele tem outras coisas para fazer e a gente enche ele de perguntas e acaba ele perdendo muito tempo com aquilo, entendeu? Sim. De repente vale até a pena vocês pensarem, quanto tempo eu vou demorar para fazer essa entrevista? Para tentar pegar, sei lá, cada reunião, meia hora do cara. Né? Isso, a gente estava pensando mesmo. Pegar coisas que são pontos específicos, né, pra gente não ficar enrolando com muita coisa, que às vezes não vai fazer tanta diferença. A gente vai exatamente num ponto que a gente quer chegar, porque aí a gente não faz a pessoa tipo, perdendo tempo ali com a gente, e a gente não vai desenvolver muita coisa. Uhum. Beleza. Mas aí qualquer coisa, se vocês forem fazer a próxima, vocês me enviem, que aí eu dou uma olhada antes para vocês melhorarem. De repente, como eu tenho um pouco mais de experiência de pesquisa do que vocês, eu posso, de repente, ajudar vocês a terem perguntas que vão gerar resultados melhores. Tá? A gente ainda vai ter, acho que umas 2 aulas sobre pesquisa, uma sobre pesquisa quali e uma sobre pesquisa quant. Mas até lá vocês podem querer marcar outra entrevista, então já vai adiantando. Tá? Ok. Outra coisa, eu liberei para vocês uma aula, já até tinha falado lá no grupo, eu liberei a aula lá no portal de vocês. Então vocês acessem lá, tem algumas atividades para vocês fazerem. E aí às 11 horas a gente se encontra de novo para discutir o que vocês fizeram. Tá bom. Tá bom? Tá bom. Mais alguma dúvida, gente? Professor, só uma pergunta. Vai ter seminário? Vai ter seminário. Hoje, deixa eu ver, hoje não. Hoje não temos seminário, não. Então, aí o que eu vou falar com vocês mais tarde, vou deixar para todo mundo estar conectado. Na sexta é feriado, a gente não tem aula na sexta. Então eu remanejei os seminários que seriam sexta para a semana que vem. Então teve uma mudança no calendário da semana que vem. Eu já atualizei o portal de vocês. Lá na sala virtual já tem as datas novas. Mas aí basicamente os seminários que seriam na sexta vão ser na terça da semana que vem. E os que seriam terça e sexta vão ser os 2 na sexta. Tá. E a gente vai perder 3 aulas esse semestre. Esse semestre não, esse mês. A gente não tem aula essa sexta. E aí, sem ser semana que vem a outra, a gente não vai ter as 2 aulas. Por causa do feriado. Ah, é verdade. Dia 21 e dia 23. 4. Ok. Tá bom? Então mais tarde a gente se vê. Lá a aula tá então. liberada e tem até um quizinho lá. Tem um exercício para vocês fazerem e um quiz. Tá. Diga, Bruna. Ok. Lá na primeira salinha, no primeiro quadradinho do ciclo 2, tem lá a sala virtual. Ali na sala virtual, eu estou colocando as datas todas e estou colocando também os links das nossas aulas, porque eu estou colocando tudo no YouTube. Não estou conseguindo botar no portal, aí eu coloco o link no YouTube lá. Ok. Professor, a Bruna e o Elton, eles estão fazendo uma pergunta aí no chat, porque a internet deles tá bem ruim. Eles querem saber se eles podem fazer narrado aí a apresentação do seminário. Bruna, assim, pode, não vai ter o mesmo efeito, não vai ser tão legal. Mas aí fica
fica por vocês. Eu acho que pode ser que a internet de repente esteja ruim essa semana, de repente semana que vem melhora. Eu acho que a gente tem um aproveitamento melhor ao vivo. Mas se vocês preferirem fazer narrado, tudo bem. Só que aí a gente não pode esquecer de gerar aquela discussão depois. E aí vocês... tudo bem, beleza. E aí já tem um plano B, né? Perfeito, então pode ser. Então, combinado. Então, pessoal, 11 horas a gente se encontra de novo. Tá? Vão lá no portal que a aula lá já está liberada. Tá bom, falou. Falou, até mais tarde. Tchau. Até mais tarde. Tchau.